ninguém melhor do que a professora doutora Vânia Herédia para estar aqui hoje nesta reunião almoço comemorativa ao aniversário da entidade. Autora de vários livros sobre a história da SIC, a doutora Vânia, como ninguém, conhece o percurso que a entidade caminhou nessas 12 décadas, desde a fundação da Associação Comercial em 1901, pelo caixeiro viajante Ítalo Vitor Bersani, passando pela fusão com o Centro da Indústria Fabril em 1933, até os dias atuais, e sua importância no contexto do desenvolvimento econômico do nosso Estado. Doutora Vânia, bem-vinda, sempre muito bom ouvi-la falar da nossa história. Saiba que somos gratos ao seu trabalho e que suas obras são um verdadeiro legado e orgulho, não só para a SIC Caxias. Aproveito a oportunidade para agradecer todos aqueles que me antecederam no cargo de presidente. Todos têm seus nomes e seus feitos gravados na história. Agradecer aos presidentes do Conselho Superior, Davi Abramo Randão, e do Deliberativo, Emir Alves da Silva, por compartilharem conosco, cada qual com suas atribuições, responsabilidade da atual gestão da entidade. Agradecer aos presidentes de sindicatos por qualificarem o elo associativo, constituindo-se em verdadeiros defensores do desenvolvimento dos seus respectivos segmentos econômicos. Agradecer aos mais de 100 empresários voluntários que compõem as 19 diretorias departamentais da atual gestão. Vocês são um time que faz acontecer. Tenho que agradecer aos nossos 30 colaboradores que abraçam e transformam em ações as nossas causas e ideias. Agradecer aos meus vice-presidentes, Mauro Bellini, Jaime Andreassa e Maristela Chiappin, pela parceria e por estarem lado a lado comigo nesta jornada em prol do desenvolvimento de Caxias e região. Vocês são ótimos companheiros e juntos somos mais fortes. Agradecer às empresas associadas, razão de existir da SIC. Suas demandas são a nossa bússola e o nosso norte. E é por vocês que lutamos, reivindicamos e planejamos nossas ações. Por fim, agradecer à comunidade de Caxias do Sul, que nos legou o sentimento de pertencer, a história de trabalho, determinação e fé da nossa gente nos motiva a seguir em frente, a seguir nos preparando para os próximos desafios. O objetivo é seguir firmes na missão de liderar e representar a classe empresarial, fortalecendo o ambiente de negócios, o desenvolvimento e a competitividade de Caxias e região. Parabéns, Caxias do Sul. Parabéns a todos nós. Parabéns, SIC Caxias. Ótima reunião a todos. Passo, nesse momento, então, a palavra à nossa convidada. Bem-vinda, Herédia. Agradeço o convite na pessoa do presidente Vanir Gasparim para falar de um tema que é tão importante, que é a história da SIC e a história da nossa cidade. Nós vamos ver que a SIC sempre foi uma instituição que fomentou o desenvolvimento econômico do município de Caxias, integrando a região e integrando ao país. Desde o seu nascimento, estimulou a defesa do sistema produtivo, voltado para o crescimento econômico na busca de infraestrutura que assegurasse as condições necessárias para promover esse desenvolvimento. 120 anos é uma história, é uma rica história. E para podermos acompanhar essa viagem que eu convido-os a fazer comigo, eu dividi essa em vários períodos para mostrar como a entidade foi enfrentando e foi construindo essa estrada que gera e desenvolve a cidade e, ao mesmo tempo, fortalece a representação da classe empresarial. Em cada um desses períodos, desde 1901, a SIC fez a sua história. E nós vamos ver que essa história, né, construída no sentido de defesa dos interesses dos comerciantes, dos produtores rurais e dos dirigentes das indústrias, sempre o fez em nome de um desenvolvimento econômico. A luta pela infraestrutura vai aparecer em todos os momentos dessa história. O nascimento da Associação dos Comerciantes reúne os interesses da cidade, marcados por vários segmentos. Nós começamos com os comerciantes, os pequenos produtores,
os pequenos produtores rurais e os dirigentes das pequenas indústrias. As lutas giravam em torno da defesa dos produtos que caracterizavam a economia da região. Entre eles, cito a defesa do vinho, um dos primeiros ciclos fortes da economia caxense que caracterizaram esse período e mostram como os comerciantes que deram origem a essa associação lutaram em defesa desse produto, na construção de estradas, na construção de pontes, na relação dos preços no mercado, na busca em relação à energia e estrutura sanitária. E essa luta foi uma luta detalhada, né? Inclusive para mostrar e colocar o próprio produto no mercado nacional. Nós vamos encontrar nessa história a organização da cidade. E eu diria que as primeiras brigas, os primeiros conflitos foi organizando a cidade, organizando o comércio, né? Definindo como funcionariam as instituições, em que períodos trabalhariam, como seria a questão do crédito, a questão dos mascates, que era uma das discussões muito fortes que os comerciantes faziam, e a relação com os caixeiros viajantes, aqueles que traziam os produtos de fora e aqueles que levavam os produtos da própria região. Nós vamos ver que a história da entidade, ela é uma história de conquistas, né? A chegada da ferrovia, a chegada da energia elétrica, da telefonia. E quando isso acontece, em 1910, a própria vila se transforma em cidade. Muitos são os motivos de comemoração. 1910, quando é inaugurada a aviação férrea, vamos ver muitas questões de transporte das mercadorias, mas não só o transporte de carga, também o transporte de passageiros, né? Nós vamos ver que a entidade sempre lutou para avançar nessa questão. Eu trouxe aqui uma citação do Ottoni Minghelli, quando tenta a luta por 3 noturnos para a cidade, que pudessem fazer o percurso até a capital, que pudessem levar as nossas mercadorias ao mercado. E vamos ver que é nesse prédio, em 1901, na Sociedade Príncipe de Nápoles, que os comerciantes fazem nascer a associação. Uma associação que sempre teve muito vigor, e esse vigor se manifestou na luta pela infraestrutura, como eu já disse, em relação à melhoria das condições de trabalho, seja da classe rural, seja da classe comercial, seja da classe industrial. Aqui eu queria chamar a atenção que essa história mostra que o município sempre acompanhou as mudanças no modelo de desenvolvimento clássico, ou seja, teve ciclos caracterizados pelas atividades extrativas, teve ciclos voltados para a questão comercial, industrial e chegou na oferta de serviços. E em 1930, 1950, eu chamaria o ciclo que se caracterizaria pela metrópole do vinho, a metrópole industrial. Nós vamos ver que a partir do governo Vargas nós vamos ter um crescimento das indústrias tradicionais, marcadas por indústrias de produtos naturais, até chegarmos na indústria dinâmica, moderna, que vai se construir na cidade. E nesse sentido, o crescimento dessas indústrias tradicionais vai fomentar, né, o crescimento de atividades e a busca da própria capacidade produtiva que se instala na nossa região, seja no comércio, seja na indústria. À medida que as nossas indústrias crescem, é necessária energia elétrica, é necessário transportes, é necessário
lutar pela construção de usinas, de estradas, de comunicação. Nós vamos ter nessa história muitas disputas e vamos ver que algumas indústrias permanecem na região e outras são obrigadas a sair. É o caso da metalúrgica Rossi e é o caso da metalúrgica Abramo Ebele, que permanece na região e vai gerar um desenvolvimento muito importante na questão industrial. Traria o exemplo da construção da Estrada Federal, a BR-116, que é uma luta que a Associação Comercial vai fazer junto à Prefeitura Municipal de Caxias do Sul e a conquista da inclusão desse traçado no nosso município. E nesse sentido, os comerciantes e os industriários conseguem criar feiras agroindustriais que vão mostrar o potencial da nossa indústria. A Festa da Uva, que se inaugura em 1931, é um exemplo dessa construção econômica. A cidade abriga uma feira forte, que se mantém no tempo e que mostra o potencial da economia da região. E nesse sentido, quando cresce a questão da indústria, vamos ter uma série de lutas pela própria infraestrutura. Eu trago aqui o exemplo da construção do aeroporto municipal no final dos anos 30, no bairro Cinquentenário, ou seja, hoje seria o centro da cidade, onde esse início das obras mostra, né, toda uma luta novamente do comércio e da indústria para o crescimento do município. E queria, antes de passar para o outro período, chamar a atenção que desde 1931 a luta pelas estradas, né, a estrada de Torres, que integraria o nosso município ao litoral, ela foi uma conquista levada e carregada por muitas gestões. Então, de 1931 até o traçado ser realmente efetivado no governo de Euclides Triquez, em 1972, e mais tarde inaugurada na gestão de Germano Rigoto, nós vamos ver, né, toda essa caminhada vinculada à busca de infraestrutura necessária para grandes negócios. E não poderia deixar de citar a formação da mão de obra. Caxias é escolhida nos anos 40 como um dos lugares para a instalação de uma escola de educação profissional, nosso Senai, o Senai Nilo Peçanha, que teve um papel fundamental na formação das lideranças, na formação de empresários e na formação da mão de obra da região. 1944 é instalada aqui na cidade a Escola Nilo Peçanha. E ela vai desempenhar um papel fundamental no desenvolvimento industrial. E nesse sentido ainda temos a Rádio Caxias, que vai ser um sinal de modernização, que leva a comunicação para os habitantes de toda a região, e também a ampliação da energia elétrica, que é uma luta contínua da classe empresarial no sentido de abastecimento, principalmente vinculado à importância da indústria que cresce nesse período. E vamos chegando, então, nos anos 50. Nos anos 50 aos anos 70, a classe empresarial vai se dividir. Nós vamos ter a classe associação comercial, vai ficar responsável pelo comércio e os empresários da indústria vão se filiar a uma nova forma de representação, que é a Delegacia do Centro de Indústria Fabril, 1951. Então, nesse ano, 1951, nós temos uma divisão da Associação dos Comerciantes em relação à classe industrial, mas isso praticamente não vai durar muito tempo, esse ciclo. Em 1963, a própria Associação Comercial vai trazer muitos empresários de volta e vai se chamar Associação
Comercial e Industrial de Caxias do Sul. Então, nós vamos ter nesse período uma divisão da classe econômica e vamos avançar no sentido das indústrias, cada qual representando seus interesses, e eu não poderia deixar de chamar a atenção nesse percurso histórico do papel da nossa universidade. A nossa universidade vai ter um papel fundamental na construção do desenvolvimento econômico, na formação dos profissionais liberais, na organização da pesquisa, que vai ser fundamental para o desenvolvimento de toda a região. Então, em 1967, é fundada a Universidade de Caxias do Sul, uma universidade comunitária que tem um papel decisivo na formação e no desenvolvimento econômico da nossa região. E chegamos nos anos 70, quando nasce a SIC. Né? A SIC nasce novamente dessa fusão que havia ocorrido entre a Associação Comercial e Industrial e o Centro de Indústria Fabril. Nós vamos ter numa assembleia que é histórica, em 1973, a reunião, então, dessas duas entidades que formarão a Câmara de Indústria e Comércio de Caxias do Sul. Paulo Bellini comandava o Centro de Indústria Fabril na época e Edenir Zatti comandava a Associação Comercial e Industrial de Caxias do Sul. E como essa entidade se funde, reunindo forças empresariais, o sonho de ter a sua sede própria vai ser realizado. E nesse momento também é muito importante na cidade a discussão da construção do distrito industrial. Os empresários não têm uma posição única. Muitos gostariam que o distrito industrial permanecesse na saída de Caxias, vinculada à BR-116, e outros à RS-122. E nós vamos ver que essas discussões, elas vão ser resolvidas e vão ser discutidas com toda a classe empresarial na gestão de Raul Randon, quando são feitos seminários onde buscam soluções para a cidade. Nesse sentido, a SIC tem um papel fundamental de integrar a classe empresarial à prefeitura, aos interesses comunitários que representa. Muito importante nessa década é a transformação do parque industrial em área metalmecânica do estado do Rio Grande do Sul. Nesse sentido, eu diria que no governo Simval Guazelli, essa área metalmecânica adquire, né, essa classificação por luta empresarial e consegue uma série de estímulos que permite ampliar o setor. 1990, 2000, a SIC se moderniza. Se moderniza como? Por meio da mudança dos estatutos, ela adiciona os serviços à sua estrutura organizativa. E nesse sentido, então, ela começa um papel muito importante na forma de ampliar a discussão da competitividade e qualificar o parque industrial. E aqui nós vamos ver, então, a busca pelo Centro Tecnológico da Mecatrônica, que vai ser fundamental também na questão de atualizar tecnologicamente o parque industrial, e mais tarde a questão da autotrônica dentro da formação desses centros tecnológicos que a cidade abriga até hoje. Então, nós já tínhamos o Nilo Peçanha, a Universidade de Caxias do Sul, a questão da mecatrônica, a questão da autotrônica e, no fundo, a formação de centro tecnológico que a cidade abriga. Ainda nos anos 90, a SIC se qualifica com um sistema de qualidade, cria o Conselho da Mulher Empresária. Não podemos esquecer, as mulheres começam a ter um papel muito importante que elas já tinham antes, mas com um espaço dentro da própria associação.
E assim que começa a nortear por meio de reuniões, palestras, cursos, seus associados em busca de soluções para as crises que vão se instalar no nosso país. E começamos esse novo ciclo nos anos 2000, né, quando a SIC luta continuamente pela busca de melhorias na infraestrutura, participa de uma série de ações em relação à questão da própria infraestrutura e vai mapeando as possibilidades e ações que são necessárias para concorrer e competir as micro e pequenas empresas, seja colaborando nas condições de competitividade das grandes empresas. E nesse sentido, queria chamar a atenção do programa de arranjos produtivos, que sempre foi muito importante em relação aos setores econômicos, dizendo também da atuação dos sindicatos patronais junto à entidade, que sempre qualificaram uma série de serviços, e uma das últimas lutas, a questão do aeroporto como um marco de desenvolvimento de Caxias e da região nas demandas econômicas vinculadas a todos os setores, né, mas principalmente à indústria e aos serviços. Diria que a SIC participou de uma forma essencial na discussão do plano diretor e nos eixos aos quais esse plano está assentando, atendendo às questões vinculadas aos novos contextos. Né? Os novos contextos, nós sabemos que não é fácil, mas nós vemos que estamos dando conta, principalmente agora no período da pandemia, daquilo que tem se apresentado e aos quais nós estamos respondendo. Então, eu gostaria de deixar esse registro, né, no sentido de trazer para vocês esse percurso e colocar também a discussão para podermos ver todos esses aspectos importantes, né, que acontecem e estão acontecendo na nossa história. Obrigado de coração, Vânia, por esta aula, né, de história, mas que na verdade é uma história viva, que continua dia após dia, ou seja, Caxias, talvez Caxias seja Caxias graças à atuação desses pequenos comerciantes que lá atrás saíram da sua estrutura empresarial e começaram a reivindicar para o outro, né? Eu acho que isso é importante, né? Papel fundamental das lideranças. Mas eu queria colocar que então algumas pessoas estão nos ouvindo nesse momento, né? O presidente do Deliberativo, o Emir Alves, que está aqui comigo, a Idalice Manchini, presidente de loja, diretores, né? O Milton Colatti, o nosso ex-presidente, o deputado estadual Nerio Carteiro, o Marcos Preto, que é o nosso presidente, delegado do CRA aqui em Caxias do Sul, o Emerson Paixão, que é o presidente do SESCOM, caixeiro viajante, né, o nosso representante, né, dos caixeiros viajantes, o Ângelo Tonedo, Convention Bureau de Caxias. Nós temos diretamente de Roma, né? Não sabia, a Thaís Luquezzi, né? Está nos ouvindo de Roma, né? Eu acho que isso é importante, nós colocarmos novos tempos, né, professora? O Dagoberto Godoy, sempre o ex-presidente do nosso Conselho Superior, a Luciana Stelo do SESC, que faz um papel fundamental também, não só o Senai, mas todo o Sistema S, né? O nosso querido Renato Corso, presidente da CDL também, né? A Fúvia Stede Gazola, que é a nossa vice-presidente do Conselho Superior, o Davi Randão, presidente do Conselho Superior, os nossos vice, o Mauro, o Jame e a Maristela, e também todos que estão nos vendo nesse momento, né? Nós devíamos estar com a nossa sala lotada, com 450 pessoas, mas é a história, né? Saber que lá em 1917, 16, a 19, acho que foi, também tivemos um momento que nós usamos máscara, né, professora? Mas eu queria colocar para uma colocação, acho que é muito importante. Nós tivemos fatos históricos, e eu acho que isso muda toda a história de Caxias. Primeiramente, me parece que foi a instalação do Senai em Caxias, mas no segundo momento também, a maioria ainda está nas empresas, o primeiro curso de engenharia mecânica da nossa UX,
O que representou isso, né? Porque eu fiz um pequeno levantamento há pouco tempo atrás. A maioria dessa primeira turma se formou em Caxias do Sul, trabalhou em Caxias, e a maioria foi bem sucedida. O que representa esse tripé? A cidade, a SIC e a nossa universidade, com a formação desses primeiros engenheiros mecânicos? Eu diria que é uma excelente observação em relação a como foi feito o crescimento da formação da mão de obra da cidade. Nós vamos ver que o Senai é escolhido, é a primeira escola do interior que vai acontecer no Brasil em relação a esse interesse vinculado a indústrias, porque para poder ter escola tinha que ter indústrias, já tinha que ter uma capacidade instalada para poder atender a essa questão. E o Senai vem e forma essas lideranças que mais tarde vão também fazer parte, vão se formar na Universidade de Caxias do Sul. Nós vamos ver que esses cursos iniciais do Senai, eles têm a ver depois com o curso de engenharia mecânica da universidade, né? Nos anos 70, a universidade começa a crescer, ela vai ter um papel fundamental no desenvolvimento econômico da região, porque não é apenas, eu acho que isso é importante, Vanir, não é apenas a formação profissional, mas é a questão da formação da mentalidade, é a questão da pesquisa, é a possibilidade da discussão dos problemas num viés que sai muitas vezes apenas da experiência e vai para a questão da ciência. Eu diria que a universidade teve um papel decisório nesse processo, e ela depois encampa uma série de questões vinculadas, inclusive, ao avanço tecnológico, quando no próprio terreno da universidade vai se instalar a mecatrônica, depois a questão da autotrônica. Isso significa que a cidade tem hoje à disposição esses centros tecnológicos que fazem a diferença para quem abriga um parque industrial. Então, eu diria que esse tripé é importante, mas, ao mesmo tempo, o que mostra? Que foram instituições ativas, né, que pensaram esse futuro. E a luta empresarial, ela aconteceu o tempo inteiro. Nós vamos ver lá desde 1901, depois na questão da chegada do trem, na construção da cidade, na questão da energia elétrica, na telefonia, na busca do abastecimento da água. E para cada período, essa infraestrutura vai se modernizando e vai incluindo novos elementos, o que significa que ela nunca parou de lutar, e essa é uma luta contínua que tu bem sabes, né, dirigindo e presidindo nesse momento, essa entidade, como essa luta é contínua hoje em relação à questão da necessidade da água, do aeroporto, do espaço, pela própria questão do plano diretor, de pensar novos contextos no sentido de segmentos para dar conta, inclusive das crises, para superá-las e buscar alternativas que deem ao empresariado, né, soluções para aqueles problemas que muitas vezes sozinhos é difícil de visualizar. Professora, suas considerações finais? Eu queria, então, cantar junto com vocês o parabéns a você, né, 120 anos com uma instituição forte, que continua realizando feitos, que tem associados e ajuda-os a mapear e sinalizar as questões importantes do período, desejar sucesso no sentido dessa caminhada próspera. E eu acho que sempre é importante, né, estar conversando com a cidade. A cidade, ela é o lugar onde nós, esse espaço onde nós moramos, né, e ela se beneficia quando ela tem instituições fortes. Então, nós vimos nessa história tantas instituições que ajudaram, né, a construção da cidade, tanto quanto a SIC, a nossa universidade, o Senai, a própria forma de organização, eu diria os sindicatos, né, como tem colaborado na atualização também, na capacitação da classe trabalhadora. Então, parabéns, eu acho que temos que cantar juntos, né, o parabéns a você.
Eu acho que o papel da SIC na criação da nossa universidade, na verdade a SIC hoje tem 2 assentos na fundação, exatamente porque lá atrás, né, tanto a Associação Comercial como a Associação Industrial apoiaram, né, inclusive cotizando junto com os empresários da época, né, para o fortalecimento. E naquele momento muitos abriram a mão, né, tirar os seus vestais em nome de uma instituição maior, né, tanto o Hospital Virvi Ramos, né, com sua humildade, a Mitra Diocesana, né, nós pegamos aqui o governo municipal, estadual e federal. Até a próxima segunda-feira, boa semana a todos, muito obrigado.